imensa alegria nós podermos estarmos aqui hoje com nossos convidados, que daqui a pouco eu apresento, dizer que viemos trazer informação. Viemos trazer no podcast Juarez da Silva, tratar daquela angústia, daquela falta de conhecimento mais específico em algumas áreas do direito, que muitas vezes você aí na tua casa, você lá no teu trabalho, você na rua, você sente a necessidade de ter mais informação. O Juarez da Silva Podcast é justamente isso, é trazer informação, tudo dentro das normas da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que preconiza que nós, como advogados, venha a alavancar a cidadania, trazer informação para a nossa comunidade que muitas vezes está carente. Nós temos N e N e N assuntos no dia a dia do cidadão brasileiro que precisa de informação. Nós precisamos saber do INSS, nós precisamos saber do direito lá na relação de trabalho entre o trabalhador, entre o empresário. Nós precisamos saber dos assuntos mais cotidianos da vida normal das pessoas, até aquelas questões muitas vezes criminais, da liberdade das pessoas. E é isso que o podcast Juarez da Silva vem trazer. As informações fazem parte do conhecimento, da vivência diária de nós como advogados, né? Estão aqui, então, hoje o doutor Getúlio Juvenil Imich da Silva, que é advogado previdenciarista, trabalha, vive o dia a dia da advocacia previdenciarista, vive o dia a dia da angústia do cidadão, para nós conversarmos um pouco sobre essas situações, como é que vive hoje a seguridade do nosso trabalhador, do nosso cidadão brasileiro, das pessoas que querem se aposentar. Também hoje temos aqui como convidado o Dr. Leonardo Madril, né, que também tem uma bagagem na área trabalhista, acompanhando o empregador, acompanhando o empregado, para trazer as informações do dia e, muitas vezes, para trazer aquela condução, tanto no trabalho, quanto do trabalhador, quanto do empregador, de forma preventiva, para que se previnam conflitos na área do trabalho. Porque o que todo mundo quer? É produzir, e o trabalhador receber dignamente, viver dignamente, e o empresário progredir na sua vida profissional, na sua vida empresarial, sem risco. E isso é muito importante, por isso, então, estamos aqui hoje com o Dr. Leonardo Madril, para conversarmos sobre esses assuntos, sobre direito do trabalho, Dr. Getúlio, sobre direito previdenciário, e para nós trocarmos ideias e levarmos esse esclarecimento à nossa população. Um dos temas importantes que permeiam a nossa vida no dia a dia são os acidentes de trabalho, Dr. Getúlio. Acidentes de trabalho, muitas vezes, são situações que podem levar, muitas vezes, ao óbito, à morte do trabalhador, né? E o doutor Leonardo sabe disso, quanto isso é impactante na vida da família do trabalhador, né? Quanto é impactante na vida do empresário, porque o empresário não quer uma situação dessa lá na empresa dele também, né? Os impactos que isso gera na esfera previdenciária, não é, Getúlio? Os impactos que gera na vida previdenciária, muitas vezes vai ser um auxílio-acidente, muitas vezes vai ser uma aposentadoria por invalidez e muitas vezes, até em casos extremos, uma pensão para a família, né? No caso do falecimento, no acidente de trabalho de um trabalhador. Nós, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem encontrado, o Brasil é um dos países que mais possui trabalhadores sequelados por acidente de trabalho, né? Então, as normas de trabalho muitas vezes, até por desconhecimentos, não são cumpridas. Então, por isso, Getúlio, seja bem-vindo, né? Fale um pouco sobre os acidentes de trabalho na área previdenciária, como você enxerga isso, quais são os benefícios, né, que decorrem do acidente de trabalho e como tu enxerga essa situação? Primeiramente, bom dia, né, doutor Juarez, doutor Leonardo. É uma satisfação estar aqui no nosso primeiro episódio piloto no Juarez Podcast, né? E sobre o acidente de trabalho, quando ocorre no ambiente de trabalho e a pessoa fica afastada por mais de 15 dias, o trabalhador, tem normalmente, que é o caso que geralmente acontece, mais de 15 dias tu pode receber, encaminhar, é aí que entra a Previdência Social, que é para assegurar a pessoa uma renda enquanto ela está afastada, né? Então,
se afastou por mais de 15 dias, foi acidente de trabalho, ela tem direito ao auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário... Isso no caso de trabalhador empregado. Trabalhador empregado. E a diferença do acidentário, do auxílio-doença normal, é que no acidentário ela não exige carência, né? Então, digamos assim, o empregador foi contratado por uma empresa, trabalhou um mês, né? O primeiro emprego dela, já tem direito... E se trabalhou um dia? Trabalhou um dia, ela está empregada, ela já tem direito ao auxílio-doença acidentário. Não tem a carência. Né? Não tem a carência, e a outra característica é, quando esse trabalhador retorna ao trabalho, ele ainda tem estabilidade de 12 meses, né? Não pode ser demitido. Acho que o doutor Leonardo ainda... É isso aí, a estabilidade ela vai perdurar por 12 meses, né? E ela pode, além dessa parte de encaminhar o seu auxílio na Previdência, pode gerar indenizações para a empresa no âmbito da trabalhista, que a parte previdenciária e a parte trabalhista, elas são independentes. Mesmo ele recebendo um benefício, um auxílio acidente, um auxílio doença por um bom tempo, ele pode ainda ficar recebendo da empresa uma pensão mensal, né, dependendo da invalidez que ficar, para o resto da vida. Então, essa segurança a empresa tem que buscar, né, sempre investir na questão de segurança do EPI, da informação, da fiscalização do uso. E esse é um trabalho muito importante, desculpa interromper, Leonardo, mas que a gente vê muitas vezes a forma preventiva, a advocacia trabalhista preventiva, que é justamente... Hoje tem o pessoal da segurança do trabalho, os técnicos, os engenheiros, o advogado trabalha junto nisso, de ter todo um roteiro preventivo para prevenir os acidentes dentro da empresa. Isso é benéfico tanto para o empresário quanto para o trabalhador, pelo que eu vejo. Com certeza, porque muitas empresas, às vezes, deixam de buscar esses laudos, essas avaliações, essa fiscalização, pensando somente no custo, né? Mas isso não é necessariamente um custo. Ele é preventivo, porque isso daqui a pouco, no final de uma ação trabalhista, pode acabar com uma empresa. O Getúlio que dizia sempre que o não fazer prevenção é o barato que custa caro. É o barato que custa caro, né? Então, o preventivo o gasto preventivo, prevenir o acidente na empresa é mais barato do que correr o risco. Com certeza, porque muitas vezes se chega... Isso a gente está falando de ficar com uma lesão permanente, né? Tu vai, às vezes, pagar uma porcentagem do salário para o resto da vida. Mas e sem falar na questão da morte, né? Vai gerar danos morais para a família, vai gerar uma pensão, às vezes, para um filho por muitos e muitos anos do valor total do salário. Além de uma indenização por dano moral. Com certeza, isso aí. Então, assim, se torna uma ação muito alta o custo para a empresa. Que judia, que vai onerar assim, ainda mais. Isso, e vai onerar a empresa e cria um gasto, vamos dizer assim, um gasto excepcional que não está no orçamento e que pode comprometer a vida financeira da empresa, né? É isso aí. Então, assim, vale muito a pena cuidar essa questão da prevenção para o acidente de trabalho. Fornecer o EPI, fornecer treinamentos, fiscalizar, gastar com essas empresas de segurança do trabalho para vir e ensinar como se usa. Não só fiscalizar o uso, mas tem muitas vezes alguns EPIs, alguns itens para segurança que as pessoas não sabem nem usar. Não, e muitas vezes é da consciência, isso aparece bastante também no direito previdenciário, né, Getúlio? Que as pessoas, lá querem que eu use capacete, mas eu não vou usar. Então, falta muitas vezes consciência para o trabalhador também que, temos que obrigado a usar a botina agora, usar a bota. Mas tem que usar, né? Tá lá, tem que usar, né? Tem que usar, porque isso é uma exigência. Existe toda uma ciência de prevenção, da engenharia do trabalho, que estudou isso, perde a aplicação e aí muitas vezes o trabalhador... Porque tem um motivo, né? Não é isso aí. Exatamente. É bem isso aí. Então, os reflexos no direito, no âmbito previdenciário são principalmente... Normalmente, no caso geral, claro, são vários reflexos que pode dar, depende do caso concreto, do que aconteceu, né? Chega... dá uma morte, tem essa questão, né, do falecimento, da pensão, mas a gente fala mais do caso geral, assim, que é os acidentes que acontecem mais comumente, né, que fica a pessoa afastada por 30 dias, 90 dias, né, por 60 dias, então são esses os reflexos, né, o auxílio-doença acidentário, que é o principal. Claro, voltou ao trabalho, tem aquela estabilidade de 12 meses, tem também, muitas vezes, o pessoal volta e resta sequela, né,
Tem o auxílio acidente, que a gente chama, né? Que tu vai O receber... auxílio acidente é uma indenização, entre aspas, daquela parte do corpo que a pessoa perdeu a, vamos dizer assim, a mobilidade. Uma limitação funcional, né? É uma indenização que o INSS paga. É uma indenização para cobrir aquela tua limitação. Que vai pagando mensalmente. Vida, né? Vai mensalmente. É um benefício. Antigamente, muito chamado de pecúlio, né? Pecúlio, que as pessoas identificavam, o pecúlio, vou receber. Que era o seguro pecúlio. Isso. Então, tem essa questão, né? E aí esse dali, ele não é para substituir o teu salário daí, que nem acontece no auxílio-doença. Ele é uma indenização, Ele soma. Ele soma, né? Eu vi também, Getúlio, muitas vezes as pessoas do teu grupo previdenciário que trabalha se queixando, o sujeito se acidentou lá na empresa e não tinha assinado a carteira. Cara, e aí? Por isso é um ponto que tem que levar muito em consideração. Sim. Tanto para a segurança do funcionário, né, de quando acontecer ele estar registrado, poder receber o seu auxílio-doença. A empresa, no acidente de trabalho, é uma regra. Quando for reconhecido como um acidente de trabalho esse benefício, ele é obrigado a permanecer fazendo os depósitos do FGTS nesse período. Então, é mais uma questão de não ficar com ninguém, tanto para a empresa, né? Uma segurança de não ficar com ninguém frio, como se diz. Não posso assinar a carteira. Então, não fica com essa pessoa, porque é um risco para você e, querendo ou não, você está trazendo um risco para o teu próprio colaborador, né? Perfeito. Outro tema também muito sensível na questão da relação trabalhista, né, é que está muito assim em pauta com, vamos dizer assim, o Getúlio não gosta que eu use a palavra empoderamento, mas é o empoderamento das mulheres. As mulheres começaram a votar, as mulheres começaram a trabalhar com a guerra, com as guerras na Inglaterra mesmo, e depois com a Segunda Guerra Mundial, depois as mulheres ficaram em casa, em alguns países os homens foram para a guerra e as mulheres tomaram a frente de trabalho. E isso foi empoderando elas, votaram, foram conquistando espaço na sociedade e hoje elas fazem parte do dia a dia da vida produtiva em todos os setores, em qualquer país hoje, uns mais, outros menos. E aí as relações interpessoais dentro do trabalho, ou seja, entre os trabalhadores, entre patrão e empregado, entre patroa e empregado, vamos dizer assim, nós aqui no Sul é tudo patrão e patroa, né? E toda essa relação também tem seus conflitos. E um dos conflitos que mais se ouve hoje, e escândalos nesse sentido, é o assédio no trabalho. Né? O assédio no trabalho. Não é só o assédio sexual, que também é aquele assédio moral da pessoa assediando a pessoa porque ela tem que terminar determinada meta, porque senão ela vai... Então tem vários tipos, né? Cobranças excessivas, tem vários tipos de assédio nesse sentido. Leonardo, na tua área trabalhista, tem encontrado muitas queixas? Como se previne isso e quais são as queixas mais frequentes nesse meio? Olha, o que mais o pessoal comenta com a gente quando nos buscam, né, para esclarecer, tirar dúvidas, é a questão, às vezes, de uma cobrança excessiva, que passou do limite de cobrança. Passou, né, das medidas. Então, a parte do assédio entre colegas, questões até de cunho sexual vem algumas vezes, né, insinuando coisas. Então, a empresa, ela precisa fiscalizar, ela tem que ter um RH ativo, que esteja sempre atento a essas queixas do próprio empregado e, às vezes, tentar evitar que haja essa queixa. Na verdade, são regras de compliance, né? Com certeza. Tem que fazer tem que estar sempre... O patrão, o empresário, ele tem que estar sempre atento a essas questões, né? O meu funcionário começou a baixar o rendimento, está se fechando mais um canto, não conversa. Vai atrás, pergunta o que houve. Às vezes ele está sendo constrangido por algum colega e não quer vir relatar isso por medo de ser, daqui a pouco, quer fazer intriga, ficar aqui contando. Então, esteja atento o patrão também, o empregador. Investigue o que está acontecendo, registre tudo, né? Sim. Então, isso é muito importante. E até o funcionário também,
vai registrando, vai guardando conversas, Exatamente. vai guardando print, vai guardando conversa com as testemunhas. Eu Então, tenho dito muito, entende? O print hoje ele sofre uma, vamos dizer assim, ele não é aquela prova plena no STJ. Mas se tu tiver uma sequência histórico. de print, se tu fizer uma ata notarial, ele muda Já é de o figura. início, é um indício. Já é o início. Ela pega né? força. E outra coisa que eu digo assim, o que dá muito também faz prova, ontem eu até comentava com algumas pessoas, envia o e-mail relatando tudo que tu está sofrendo na empresa. Tá ali a prova. Tanto o patrão pode enviar um e-mail para o empregado, olha, vi que tem essa situação, o que eu posso fazer para te ajudar? E o empregado também pode criar o próprio lado dele, olha, isso está acontecendo isso, quero que mantenha em caráter confidencial, mas não estou gostando dessa e dessa situação. Está ali a prova, é o e-mail que você enviou. Ele deixa registrado, né? Tem uma prova. Sim. Doutor Getúlio, e essas questões de essa pressão psicológica do assédio, tanto de qualquer natureza, seja de produtiva, seja de cunho pessoal, sexual ou Sim. qualquer... Isso gera alguma repercussão também lá na Previdência? É bom sempre a gente lembrar que a doença, o auxílio-doença encaminhado, sempre a incapacidade, ela não é gerada somente por problemas, por doenças físicas, né? Tem também a psicológica. Que é uma das grandes... Hoje as hoje pessoas em estão dia- muito doentes psicologicamente. Isso aí. Então, se o assédio ali gerar ou agravar um problema psicológico que a pessoa já tenha, ou gerar um novo problema, né, uma nova doença, sim, também pode ser reconhecido como pode ser recebido, pode encaminhar, pode receber Como auxílio-doença. benefício de auxílio-doença, né? E se for comprovado que é do ambiente de trabalho, né, que é o caso do assédio no ambiente de trabalho, também vira um auxílio-doença acidentário, né, que tem aqueles reflexos mais... Eu vi muito, Getúlio, assim, conheço bastante professores, e tendo de professores, a pressão que os professores sofrem hoje numa sala de aula, muitas vezes, ela cria, ali existe um assédio psicológico, depressão, onde que eles são responsáveis por conduzir, muitas vezes, sob ameaça de alunos, ameaças de pais e ameaça do empregador, que muitas vezes, a maioria das vezes, é do poder público, né? Ou do município, ou do Estado, ou da União, e aí uma pressão para que atinja objetivos, e essa classe perdeu importância no seio da comunidade atual, não que não tenha importância, eu acho que é fundamental, os mestres sempre foram fundamentais na vida da humanidade, mas hoje parece que o professor perdeu importância, né? E tudo isso exige desse professor e transforma ele, muitas vezes, eu vi vários e vários professoras e professores doentes mentalmente, porque essa pressão é muito grande. Eles são obrigados a entregar, os pais muitas vezes que querem transferir a educação de casa para a sala de aula e acaba trazendo toda uma pressão psicológica para esses profissionais. Então é isso que tu referia. Isso gera esses auxílios-doença. Pode gerar auxílio-doença. O professor também é um de quem mais encaminha, né? É a doença psicológica, normalmente, que afeta, né? Quando, no caso dos professores que sofrem que encaminham auxílio-doença, né? Normalmente é nesse contexto, né? Você tem que avaliar o caso concreto ali, né? Para saber como encaminhar, mas é uma das doenças que mais aflige. Eles acabam muitas vezes encaminhando por burnout, né? Tu fica muito sobrecarregado, muitas tarefas, a empresa te cobrando, tu tem que ter um desempenho, então acaba adoecendo o teu psicológico e vai cair no INSS, vai buscar benefício, porque trabalhar não tem mais condição, às vezes começa a dar crise de pânico, tu não consegue mais ir para o teu trabalho. Então é muito grave essa questão do assédio, e às vezes todo mundo fala, assédio, é sexual. Não, o assédio ele é o moral, ele é com a cobrança excessiva, com metas, com o desempenho, e isso adoece de verdade, é muito frequente. E a gente tem que olhar os dois lados, né, Leonardo? Porque hoje o empresário também vive assediado. É o boleto que assedia, certeza. é o fisco, a cobrança, eu digo, que é excessiva de impostos que nós vivemos, principalmente os países subdesenvolvidos, né? E a entrega dos governos para aquilo que recebem também é muito pouca, né? Então, o empresário tem um assédio, né? Ele transfere isso muitas vezes para o empregado. E também existe a pressão de mercado, mas tem que haver um limitador, né? Para que
o empresário viva bem também, não acabe adoecendo, que muitas vezes acaba. Nós temos na área do direito muitos advogados adoecendo em virtude da pressão, o mundo muito rápido, os processos são eletrônicos, mas as decisões não são eletrônicas ainda, né? Que por mais que se use IA e toda ainda precisa e deve continuar existindo o componente humano para a decisão, né? Mas tem uma pressão, né? Então essa pressão para viver bem é que a gente tem que trabalhar para que todo mundo consiga ter qualidade de vida e trabalhar e produzir. Um outro assunto que nessa relação de trabalho, essa relação entre trabalhador, relação previdenciária, empregado, empregador, eu sempre digo, as duas correntes são extremamente necessárias para um país se desenvolver. O empresário que é aquela coragem de ir lá investir, muitas vezes arriscar o capital dele para investir gerando emprego, e o empregado que está ali, entende, para produzir, para fazer aquela empresa prosperar também. Então esses dois caminhos andam paralelamente e são importantes para nós. E uma das questões que mais surge nesse meio, muitas vezes, toda a informalidade hoje com as mídias, com as mídias sociais. Hoje a nossa vida está praticamente a dispor do mundo através das mídias sociais. Tem as fraudes no seguro-desemprego, que muitas vezes o patrão faz para ajudar o empregado, o trabalhador, o empregador faz para ajudar o patrão, e acaba todo mundo se complicando. Não raro, muitas vezes, até enfrentando uma questão criminal, né? Diz que não estava trabalhando e estava, né? Uma questão previdenciária, né? Uma questão trabalhista. Então, como tu vê essa questão da fraude do contrato do seguro-desemprego? Olha, eu vejo ela como assim, muito grave, tanto para o lado do funcionário quanto do lado da empresa, né? Porque muitas pessoas veem, eu estou recebendo seguro-desemprego, mas eu queria já começar a trabalhar, então não consegue me admitir, vai me pagando meu salário enquanto eu termino meu seguro. Não dá. Não dá. É o benefício só para quem está sem trabalhar, né? É isso aí. É o momento que você quer assinar carteira, então vai lá e cancela o seu benefício, seu seguro-desemprego. Porque é a questão que nós vinha falando. Vai que neste um mês, no primeiro dia de trabalho, sem a carteira assinada por estar recebendo seguro-desemprego, ele se acidenta e precisa do INSS. Ele não vai ter. Então ele fica desamparado. E a consequência para a empresa é altíssima, né? Se acontece algo, ela vai ter que pagar do bolso dela, também vai gerar umas ações trabalhistas altas e não vale a pena esse risco, né? Então, E aí a questão de estar trabalhando enquanto está recebendo seguro-desemprego, isso não é só simplesmente a devolução do valor, né? Tem reflexo no criminal também, né? A fraude contra a União, então isso não é algo simples. Poderia ser entendido como um estelionato contra a União, poderia ser entendido como a falsidade ideológica, quer dizer, a tipicidade dessa conduta, a tipicidade criminal, ela varia muito, aí depende de como entender as nuances de cada situação, né? Mas tem essa responsabilidade criminal também. Às vezes, mas isso é simples, é só fazer. Não é simples, não. Na esfera previdenciária, não tem muito... o seguro-desemprego, me parece que estou bem lembrado, até um caso concreto que vi, está recebendo seguro-desemprego, encaminham o auxílio-doença, porque tem aqueles 12 meses de estabilidade, né? Em alguns casos, após sair, né? Tem alguns reflexos no período de graça ali, né? Que fica, né? Segurado. E também não vai poder acumular, né? Não vai poder acumular um auxílio-doença, né? Não vai poder acumular com seguro-desemprego. Um é o outro, né? Exatamente. Os reflexos se limita mais ou menos nessas duas questões ali, na questão previdenciária, né? Até me veio uma lembrança, tem muitas empresas que pegam, às vezes, uns funcionários antigos, que tu tenha, querendo ou não, uma amizade com o teu funcionário, e daqui a pouco ele te pede, né? Tô financeiramente mal, preciso que tu dê uma ajuda. O que tu acha de nós rescindir minha carteira, eu receber meu seguro-desemprego, mas continuar trabalhando contigo, para eu ter esse extra? Isso é completamente ilegal e não pode acontecer de maneira alguma dentro de uma empresa, né? Tem que ser procurado daqui a pouco outras soluções, mas essa jamais deve ser levada em consideração para poder ajudar, né? Tem tantas outras formas de se ajudar um funcionário e essa desaconselho total, né? Perfeito. Olha, que coisa boa. Então, o Juarez da Silva Podcast é justamente isso, nós trazermos
trazermos essas situações do dia a dia, da relação entre trabalhador, entre empregador, da relação entre segurado, contribuinte para o INSS. Tem todo esse contexto que o Juarez da Silva Podcast vem trazer de forma explicativa, de forma esclarecedora. Repito mais uma vez, buscando fomentar cada vez mais o protagonismo do sujeito enquanto cidadão brasileiro, que conheça seus direitos, que saiba reivindicar seus direitos, que conheça até onde ele pode ir, o que ele pode fazer para contribuir para a vida social do seu bairro, da sua cidade, do seu município, do seu estado, do seu país. É tendo conhecimento. Um povo que tem conhecimento do que pode e o que não pode fazer é um povo desenvolvido, é um povo que progride, é um povo que produz um PIB maior para o país, que a indústria anda, que o agro anda, que o serviço anda. E isso é importante, isso é cidadania. E informação constrói uma nação rica, mas não só rica financeiramente, mas rica em atitude, isso que é o mais importante. Por isso que o nosso podcast Juarez da Silva foi vamos dizer assim, foi uma cobrança de muitas pessoas, de muitos amigos, de muitos conhecidos, e até do momento que a gente vive hoje, né? De disseminar informação com qualidade, informação verdadeira. Porque hoje também na internet, né, Getúlio, né, Leonardo, tem muita informação que não é verdadeira. E por isso que nós temos que buscar, como advogados, trazer o maior número de informações verdadeiras. E nesse sentido, nós entramos agora no último tema aqui da nossa conversa de hoje, que também é a doença mental, né? A pressão que nós sofremos no dia a dia, né? Muitas vezes leva o sujeito à embriaguez, a se drogar, né? Então, muitas vezes, a embriaguez é muito abrangente. Então, hoje o consumo de drogas, de entorpecentes, de álcool, tudo isso reflete na vida do dia a dia do trabalhador, da empresa também. Tem muitos empresários que me dizem, olha, Juarez, segunda-feira, dependendo do ramo de trabalho, eu não consigo contar com a minha equipe, porque bebem, se drogam durante o final de semana. Mas não pode falar isso num podcast. Cara, essa é a nossa realidade. Nós temos que falar. Isso acontece no dia a dia. Temos que falar, temos que debater esses assuntos. Cara, então temos que conversar. Olha, o que está acontecendo? Né? É uma situação que leva muitas vezes aquela pessoa a um extremo que o patrão, na área trabalhista, pode até demitir. Com certeza. Pode. Eu acredito que pode gerar até justa causa, até não demitir, né? Mas eu acho que sempre tem que ter um ponderamento, ter cuidado, porque a embriaguez ela é considerada na medicina, né, quando a embriaguez crônica, né, o alcoolismo, como uma doença, tem uma CID, doença. Tem CID, tem tudo. Então, às vezes essa doença ela pode vir também de uma outra doença psicológica, né, que venha junto com a embriaguez, né, com o alcoolismo, né, então é melhor falar. Então, isso pode ser, às vezes, até reflexo do trabalho. A pessoa, na verdade, ali nesse sentido que ela se enquadra, ela tem que buscar tratamento e tem que ser afastada, né? Quando a embriaguez recorrente, crônica, né? Tem que ser afastado do trabalho, buscar tratamento, né? E receber do INSS, o auxílio-doença, né? Por isso que eu falo, em alguns casos pode ser até o acidentário, né? Caso seja reconhecido que que o motivo da sobrecarga foi comprovado o nexo ali com o trabalho, sobrecarga, às vezes uma doença psicológica que trouxe o embriaguez. Só digo que tem que às vezes não apesar de pode gerar justa causa assim, né? Não é simples assim. Mas não é tão simples o tema. Tá bêbado, já vai demitir, não é simples. A justa causa é a maior pena que pode existir no encerramento de um vínculo, né? Então, para que uma empresa faça uma justa causa com segurança, ela precisa documentar tudo que está acontecendo, registrar as ocorrências internas. Hoje ele chegou embriagado. Lá na outra semana chegou de novo. Que mostre, que comprove que há uma recorrência. Ele tem que documentar as advertências. Então, assim, ele, querendo ou não, a empresa ela precisa montar uma documentação que dê um embasamento, que dê uma segurança para ela, chegar e dizer, não, eu tentei, eu documentei, recuperar ele. Eu fui ajudar, mas não dá, e ele fez algo grave, está aqui a justa causa. Isso dependendo, claro, do ramo da empresa. Porque se for uma empresa que tenha um ramo
de alto risco, tipo, motoristas, empresas do setor elétrico, construção civil. Então, assim, aí a empresa tem que agir rápido. Vai notificar uma vez, o cara fez de novo, porque o meu ramo, ele não permite um erro, ele não permite Leonardo, e coloca em risco a vida de outras pessoas. O motorista, o cara que está lá no 15º andar de uma construção civil. Não é só ele que está em risco, né? Exatamente. Então, tem essas duas diferenças, mas sempre documentar o máximo possível. E o encaminhamento previdenciário de auxílio-doença, invalidez, nessas situações de alcoolismo ou da drogadição que o pessoal está... Né? Isso é tranquilo? É bem recepcionado no INSS? Precisa muitos laudos? Sempre é importante sempre acompanhado de bons laudos, né? O INSS, a gente já sabe a realidade do INSS das perícias hoje, que são limitadas. Então, o INSS administrativamente muitas vezes nega. Eu sempre falo na prática, assim, que eu enxergo a pessoa... Eu olhar por esses anos trabalhando no escritório, eu sempre vejo a mulher que tem incapacidade laboral, normalmente ela acaba adquirindo também depressão junto, né? E a própria depressão agrava, às vezes, a incapacidade laboral, né? E o homem, eu sempre olhava que ele fugia para o alcoolismo, né? O alcoolismo, sempre o homem incapacitado ia para o alcoolismo. Depressão, incapacitado e mas alcoolismo. Normalmente, hoje em dia, a gente vê que o alcoolismo normalmente é depressão. O homem também, toda pessoa incapacitada, ela vai... uma fuga, né? É uma fuga, só que normalmente eu sempre via que vinha um CID de alcoolismo. Hoje em dia, os homens vêm também com depressão, também afeta, né? Então, os dois CIDs, né? A doença, simplesmente a depressão, tanto para a mulher, ou simplesmente o alcoolismo aqui Tem casos no INSS que tem dado certo administrativamente, mas a maioria dos casos não é muito bem aceito, né? Tem que ser na justiça, né? Tem que procurar orientação na justiça com o médico mais especialista na causa, né? Normalmente passa, tem alguns casos passam, não, depende do caso concreto, né? Perfeito. Mas a pessoa incapacitada por alcoolismo tem possibilidade de encaminhar o auxílio-doença, né? Por isso que eu digo, né? Tratamento. Em qualquer situação, Getúlio, né, Leonardo? Procure um profissional da tua confiança, né? Um advogado, né, da tua confiança, que você consiga ir lá contar a situação e também já leve toda a documentação para comprovar. Porque muitas vezes as pessoas chegam até o profissional e contam toda uma história. Mas essa história, o juiz, para poder decidir, só a história não basta. Precisa que tu documente essa história. Eu tenho ouvido muitas vezes as tuas colegas e colegas da área previdenciária terem feito, olha, cria um dossiê, vai organizando a tua vida, encaminha lá no INSS um pedido, depois encaminha o segundo pedido, encaminha o terceiro pedido, sempre documentando a tua vida. Vai consultar, pega o atestadinho, guarda os exames, né, para encaminhar. Pega o laudo da psicóloga, pega o laudo da psiquiatra, pega o laudo do fisioterapeuta, em outros casos, né? Mas principalmente no alcoolismo, é bom que quer dizer, é imprescindível que tenha, é essencial que você tenha tudo isso. Olha, que bom. Mais algumas considerações que vocês querem fazer do âmbito, Getúlio, do âmbito previdenciário? Eu acho que mais antes desse podcast, né, o pessoal conhecer o direito delas, e muita gente tem o direito e não busca orientação jurídica, mas é para fomentar isso, para buscar uma orientação, alguém para poder analisar o seu caso. Se tu acha que não tem direito, ou se está na dúvida, busque orientação, nem que seja para ouvir ou não, nesse caso tu não vai ter, e saber a explicação do motivo, né? Mas eu acredito que a maior importância de ter o Varias Podcast até é isso, a pessoa conhecer o direito e fomentar que ela vá buscar orientação. Busque orientação no profissional. É isso que fomentou a criação do Juarez da Silva Podcast, né? É trazer o conhecimento, trazer essa expertise para a população, tanto para o empresário quanto para o empregado. Eles precisam ter o conhecimento do que pode e o que não pode, até onde cada um pode ir, né, para não infringir o direito do outro. E é o que nós vinha conversando. Independente do lado que for, documente. Estejam sempre bem embasados, não façam nada na dúvida. Qualquer dúvida, procure seu advogado de confiança, vá em busca do seu direito, não fique procurando desculpas, né? Se você acha que tem, vai atrás e faça o que puder para conseguir o seu direito, né? O seu benefício. Perfeito. A cidadania, buscarmos alavancar a cidadania, é um preceito que nos foi atribuído a nós como advogados pela Constituição.
A Constituição, não lembro agora o artigo, vou ter que decorar ele, que eu gosto de falar dele. A Constituição brasileira refere que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Pode ter juiz, pode ter promotor, mas tem que ter advogado. Né? Cobrado dos nossos órgãos de classe, o nosso protagonismo. Né? E o protagonismo é isso, nós caminharmos junto com a população, buscando que a justiça verdadeiramente seja efetivada justamente, e nós que trabalhamos muito com as classes menos favorecidas, ainda mais para esclarecer a população. Né? Então, o nosso papel de ser indispensável para a aplicação da justiça. O protagonismo da Ordem dos Advogados do Brasil, nas instâncias federais, estaduais e a nível regional, precisa também estar presente na vida do cidadão brasileiro. E é isso que nós estamos buscando com o Juarez da Silva Podcast. Estar presente na vida do cidadão brasileiro. Parabenizo vocês, a ampla e a forma, vamos dizer, didática para a população, a maneira que vocês falaram. Porque para nós não importa que o juridiquês, nós temos que aqui falar, o podcast é para falar para as pessoas, para enriquecer a vida das pessoas, tanto do trabalhador quanto do empregador, a vida daquela pessoa, para que nós consigamos ser um pouquinho de bálsamo naquele sofrimento que a pessoa está sofrendo no dia a dia, para nós que nós venhamos ajudar a amenizar a dor dessas pessoas. E o que ameniza a dor? É informação. Obrigado mais uma vez. Mais alguma consideração? Então, eu agradeço pela oportunidade. Agradeço pelo tempo do ouvinte, né, que tá aqui, o telespectador, e precisando, a gente segue prestando esclarecimentos. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, né, e a oportunidade de falar. Espero que seja o primeiro aí de muitos episódios ali que a gente possa comparecer também em outros, né, trazer outros temas, trazer outros assuntos, né. Perfeito. Então, vida longa ao Juarez da Silva Podcast. Obrigado. Valeu.